notícia sempre tem o outro lado. Minuto Opinião, com Gila Elson. Olá, gente amiga, bom dia. A verdade sobre a saída dos médicos cubanos do Brasil. Desde 2013, quando o PT começou o programa Mais Médicos no Brasil, supostos médicos cubanos vêm trabalhando em regiões consideradas de pouco interesse por médicos brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, das 18.240 vagas para médicos do SUS, 8.332 são ocupadas por cubanos. Esta semana, após manifestação pública do futuro presidente Jair Bolsonaro, que prometeu mudar os moldes da participação cubana no programa de saúde brasileiro, foi o bastante para o governo cubano se adiantar e declarar o fim da parceria com o Brasil, convocando seus médicos de volta. Depois dessa notícia, manifestações contra o futuro presidente choveram na internet, uns o acusando de irresponsável, outros classificando-o de louco, entre os mais diversos adjetivos. Mas o que esses defensores do programa cubano escondem, com certeza, eles mesmos não estariam dispostos a enfrentarem. Porque já dizia meu avô, pimenta no olho dos outros é refresco. Vamos aos fatos. Os cubanos chamados de médicos trabalham no Brasil sob a imposição de algumas regras. Entre elas está esta primeira: 70% do que ganham os médicos ficam com o governo de Cuba. Você aceitaria que 70% do seu salário fosse confiscado? Uma outra condição é que sua família não poderá morar com você. O governo cubano ameaçava constantemente esses médicos porque alguns deles descumpriam a regra. É que suas famílias só poderiam visitá-los esporadicamente e sem muita demora, e nunca morar juntos. Um regime escravo, aprovado e apoiado pelo Brasil, que não se deve ser nomeado de forma alguma numa democracia. Amigos ouvintes e leitores, está muito claro que essa contratação no governo Dilma era somente para financiar a ditadura cubana, que por longos anos deu apoio aos petralhas caciques. Em 2017, o Wall Street, jornal inglês, disse que naquela época Cuba já ganhava cerca de 8 bilhões de reais com o tráfico de médicos no Brasil e ainda pousava de solidária, o qual chamou a contratação de crime perfeito. O que Bolsonaro propôs não foi expulsar os médicos, mas sim submetê-los primeiro a um revalida, como qualquer país sério faz com profissionais que almejam atuar em suas terras. Depois, Bolsonaro disse que o salário recebido pelos médicos deverá ficar 100% com os mesmos e que suas famílias deveriam morar junto com estes servidores. Como o interesse do governo cubano é o trabalho escravo, já era de se esperar que este não fosse aceitar determinadas condições. O governo americano já se manifestou sobre o posicionamento do futuro governo brasileiro, elogiando Jair Bolsonaro por dizer que o salário dos médicos deve ficar integralmente com os mesmos. Esses fatos aconteceram logo essa semana que o Brasil comemorou 129 anos da proclamação da República e, pelo visto, os parabéns têm mudado de tom. Se antigamente quem aplaudiu o Brasil eram homens como Fidel Castro, Maduro, Teodoro Obiang da Guiné Equatorial, Evo Morales e companhia, agora que o Brasil começa a ser aplaudido por países de primeiro mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Canadá, entre outros, é possível compreender o mimimi da internet e de grande parte da mídia brasileira.